Oi, gente! Nesse vídeo eu tô começando aqui o vídeo mostrando pra vocês as minhas gatinhas. A Graciosa, que é essa que tem a coleirinha, e a Preciosa, que é filha dela, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu utilizo na caixa de areia delas, né? Eu tive um problema, aliás, não, minto, não tive um problema. Eu usava aquela areia mais comum, e eu não tenho tanto tempo, eu passo muito tempo fora de casa, e aí muitas vezes aquela areia ficava fedida, eu não conseguia limpar tão bem, e eu não gostei muito de usar aquela areia mais convencional, né? Que quando elas fazem xixi é para criar tipo um bolãozinho, e não, meio que não criava esse bolãozinho, sabe? Ficava a areia muito fedida e eu não gostava muito dela não. Então eu decidi experimentar o granulado de madeira para a caixa higiênica das caixinhas e eu vou mostrar para vocês. Então, como está sendo a minha experiência com o granulado de areia, que até agora tem sido o melhor. Bom, gente, então aí eu vou colocar o granulado de areia. Meu filho tá me ajudando aí com a gravação, por isso que tá assim, né? É meio distante, mas eu tô aí colocando. Não precisa de colocar uma porção tão cheia até a caixinha ficar totalmente preenchida com profundidade, não, sabe? Depois eu vou passar pra vocês como ele vai ficando, mas ele é esse granulado aí, né? Ele é de madeira. Aqui na minha cidade eu encontro apenas esse daí, não conheço outras marcas, porque eu compro na loja de pet que tem aqui, né? Então, a minha caixa de areia tá até pequenininha, eu tenho duas gatas e eu tenho só uma caixa de areia, gente. Então, assim, se fosse para seguir orientações, eu tinha que ter mais de uma caixa de areia, mas tá dando certo para elas duas, né? Antes, quando eu usava a, a areiazinha, que eu acho que é tipo uma areia de argila, o granuladozinho, era mais complicado, né? A areia ficava fedendo conforme elas iam fazendo xixi e cocô. Essa areia ficava muito fedida, era muito complicado de ficar limpando, né? Então, por mais que eu tirasse o cocô, ela continuava fedendo, né? E a areia eu ficava repondo, de vez em quando completando. Conforme eu ia tirando, ia diminuindo a areia, eu ia completando, né? Eu acho que a maioria das pessoas que tem gato deve saber que areia é essa que eu tô falando, né? E essa parte de higiene é uma parte chata que nem todo mundo gosta. As gatinhas estão aí só cheirando o granulado de areia, mas elas não quiseram fazer nada aí não, é só cheirando mesmo. O primeiro dia que eu coloquei pra elas ficaram assim, né? Estranharam, ficaram cheirando, mas eu não fiz nenhuma adaptação, não. A areia acabou, eu comprei essa daí, coloquei. Hoje elas já estão super acostumadas, né? Coloquei. E aí, depois de um tempo, elas foram lá e fizeram as necessidades dela. Olha só, aí já é o outro dia, tá? Então, conforme elas vão fazendo cocô e xixi, eu consigo achar o cocôzinho delas aí. Eu vou só tirando com a pazinha e descartando numa sacolinha. E ele vai virando um pozinho. Esse pozinho é justamente o xixi, ele vai se desmanchando. Conforme ela vai fazendo xixi no granulado de madeira, ele vai se desmanchando e virando esse pozinho. Só que esse pozinho, gente, não tem nenhum cheiro, não fica nenhum, é incrível. Só você colocando na sua casa e experimentando para entender o que eu tô falando, que não fica nenhum cheiro. A gente ficava muito incomodado porque aqui em casa essa caixa de areia fica bem na entrada da casa, né? Então ficava um mau cheiro bem na entrada. A minha cozinha, ela tem uma janela bem pro lado da garagem. Então o mau cheiro incomodava muita gente. Vai ficando esse pozinho aí e o que você faz? Você pode peneirar essa areia, né? E aí você descarta esse pozinho e vai mantendo só o granulado grosso. Então eu faço assim, né? Eu pego um pouquinho da pá e vou peneirando com a própria pazinha. Se eu fizer sempre assim, né, essa higienização peneirando e deixando só esse granulado, ela vai acabando mais rápido e assim, o custo desse granulado de madeira, ele é bem mais caro do que a areia convencional.
Na minha cidade, a areia convencional, um pacote, acho que é uns 5 quilos o pacote, ele custa na faixa de R$ 7 até R$ 10, R$ 11, né? Variando de acordo com algumas marcas. Mas eu costumava comprar um pacote que era R$ 8. E acho que durava mais ou menos mais de uma semana. Mas ficava um mau cheiro, a higiene não era boa. Olha só como ela vai ficando conforme os dias vão passando, né? Ela vai se desmanchando mais ainda. E esse pacote aqui na minha cidade, do granulado de madeira, custa R$ 15. Então, o valor dele é muito superior, né? E esses dias, a gente não estava podendo ficar, a gente não estava tendo tanto dinheiro assim para ficar comprando esse granulado, né? E eu acabei deixando, da última vez eu acabei deixando ele ficar mais assim, na forma de pó. Aqui em casa, esse pozinho ele não tem sujado. Eu já vi algumas pessoas em outros vídeos falando que o gatinho ou a gatinha vai saindo dessa caixa de areia e vai esse pozinho vai ficando na patinha e vai sujando a casa, mas aqui em casa não. Dentro de casa não tem esse pozinho. O máximo que ele fica é só ao redor ali da caixinha, mas ela já fica na entrada ali na garagem. Nada que atrapalhe não, tá? Então, assim, para economizar, eu tenho deixado mais o pozinho. Eu não tenho peneirado todo o pozinho e eu tenho deixado porque assim ela vai durando mais, ela vai rendendo mais dias, né? Então, gente, só para finalizar o vídeo, quero compartilhar com vocês uma leitura da Bíblia que eu tenho feito nesses dias. Eu tô lendo o livro de Juízes e tem uma historinha aqui, uma mensagem que eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês para finalizar esse vídeo aqui. No livro de Juízes, no capítulo 13, vem falando sobre a história de Sansão, né? Começa a história de Sansão. Talvez muitas pessoas conheçam a história de Sansão, porque ela é bem popular, né? Aquele que era um herói, que tinha um cabelo comprido e que cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Então a história de Sansão costuma ser uma história mais conhecida. Mas pra gente saber a história bem direitinho, é só ler na Bíblia lá a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, que começa contando a história, né, de que veio um anjo e que anunciou para a mãe de Sansão, né, que ela ficaria grávida de um menino e esse menino ele seria cheio do Espírito Santo, né? Então o nascimento de Sansão ele foi digamos que uma resposta de um clamor, né, do povo de Israel numa época difícil. Então eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus e Deus então enviou livramento ao povo de Israel através de Sansão. E aí, se você estiver querendo saber um pouco mais dessa história, vale a pena você ler, né? Então, assim, se você quer começar a ler a Bíblia de pouquinho, você pode ir nessas histórias. Vai lá, procura o livro de Juízes na Bíblia, na internet mesmo, e lê do capítulo 13. E aí você vai continuando. A história de Sansão continua alguns capítulos mais à frente, mas é bem curtinho, sabe? Não é nada demorado. Mas o que eu quero compartilhar com vocês dessa parte da história de Sansão é que o anjo aparece para a mãe de Sansão, antes dela ainda ser mãe dele, né? Ele ainda não estava no ventre dela, e anuncia, né? Então ela vai e conta para o marido dela. Ela era estéril, não podia ter filhos. E então o marido dela fez uma oração, porque o anjo não apareceu para ele, né? Mas aí ele fez uma oração que está no versículo... e um detalhe. Nesse tempo, o povo, né, de Israel, eles tinham costumes religiosos que não eram mais... que eram muito misturados. Não eram só os costumes que Moisés tinha ensinado para eles, né? Eles se misturaram com outros povos e acabaram tendo outros costumes. Então, assim, eram pessoas que não é muitas vezes a forma como a gente imagina, né? Eram pessoas bem comuns. E aí no versículo 8 do capítulo 13 diz assim: então Manoá era o pai de Sansão, tá? Orou ao Senhor
Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, que era o anjo que foi lá, né, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Eu achei essa oração tão bonita, né? Eu vou ler só para vocês aqui o versículo seguinte, o 9. Diz assim: Deus enviou Manoá, aliás, Deus ouviu Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar a notícia a seu marido. E lhe disse: Ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e lhe disse: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. E então eles recebem o anjo. Mas o que eu mais achei interessante nessa história é a atitude de Manoá de se mostrar como alguém que precisava de orientação, né? Então ele recebeu a notícia que eles iriam ter um filho, e mesmo sabendo que a mulher dele não podia ter filhos, ele não duvidou, né, daquela promessa que o anjo veio e anunciou a ele. Mas o que eu achei bonito foi o fato dele pedir a Deus que mandasse o anjo novamente para instruir a ele sobre o que fazer. Então, essa é a mensagem que ficou no meu coração, né, de que quando tem algo que a gente, algo que é importante, né, que a gente precisa pedir a Deus que nos dê orientação, né, e principalmente relacionado aos nossos filhos, né, que eu sou mãe de 2 meninos, né, e as 2 gatinhas que eu tenho aqui em casa é por causa deles, né. O meu filho mais velho hoje tem 10 anos e a gatinha que eu mostrei pra vocês, a Graciosa, é dele, né? E é assim, eu nunca pensei em ter gatos na minha vida, nem o meu marido, né? Eu tinha vontade só de ter cachorro, mas ele gostava tanto de bichinhos, gostava tanto de gatinhos, que a gente resolveu então adotar. Então é uma gatinha que é adotada. E hoje assim eu vejo o chamego que ele tem com ela e como fez bem a ele ter um bichinho de estimação, sabe? Para ele compartilhar carinho, para ele ter cuidado com ela. Então, essas gatinhas eu tenho por causa dele. E uma das coisas que me chamou a atenção foi essa atitude de Manoá, de pedir a Deus orientação para saber como ele deveria cuidar do filho dele, né? O que ele deveria ensinar ao filho dele para que ele fosse, então, esse homem cheio do Espírito Santo, porque ele sentiu a responsabilidade, né? E é essa a responsabilidade que eu senti quando eu estava lendo isso, né? Chegar para Deus também e perguntar para Deus: meu Deus, o que eu devo fazer para cuidar dos meus filhos, para que eles sejam bons homens, para que eles andem no caminho da verdade, né? Para que eles possam ser pessoas boas, que façam a diferença nesse mundo. E aí eu quero finalizar esse vídeo com vocês aqui, porque eu já estou me lembrando aqui de um outro assunto. Quem sabe eu posso fazer aqui no próximo vídeo sobre o tempo de jogos no celular, que aqui em casa a gente estava tendo um problemão com eles, né? Então, até mesmo as gatinhas, elas são, vamos dizer assim, entre aspas, um passatempo para o meu filho, para ele não ficar só querendo celular, querendo só jogar, né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? De pedir orientação a Deus sobre como nós devemos proceder com os nossos filhos. Então, quero finalizar esse vídeo aqui, né? E te incentivo a ler o restante da história de Sansão, que é muito legal, né? E aí, tudo que a gente pode fazer pelos filhos da gente, a gente deve fazer, mas o destino deles, né, não está nas nossas mãos. Nós devemos fazer tudo que nós pudermos, mas um dia eles vão crescer, se tornar homens adultos e tomar o rumo da vida deles, né? Então, finalizo esse vídeo por aqui. Tchau, até a próxima!